Revelado. O encontro surpreendente do ganadeiro com 12 viúvas apaches. Um destino transformador. Pedro, um ganadeiro de 38 anos, caminhava sob o calor escaldante do sol, o peso da falência lhe apertando o peito como um nó sufocante. A fazenda que ele sonhara em manter como legado da família agora parecia um pesadelo. As dívidas cresciam como ervas daninhas, e a pressão dos parentes ao seu redor se transformava em vozes insistentes de desânimo. Ele olhava para as vastas planícies e recordava os dias de fartura, quando a vida pulsava em cada canto da propriedade. Agora, tudo parecia distante e coberto pelo manto da desesperança. Determinado a encontrar uma saída, decidiu visitar uma feira agropecuária na cidade vizinha. O coração batia acelerado, não só pela expectativa, mas pela paixão de ainda acreditar que a sorte poderia mudar. No entanto, ao chegar à feira e se perder entre barracas vibrantes, vozes alegres e o cheiro de comida caseira, Pedro se sentiu como um estranho. As pessoas pareciam tão distantes, como se ele estivesse em um mundo que não era seu. Foi então que, em meio àquela agitação, ele se deparou com um grupo de 12 viúvas apaches, imersas em risos e dança. As mulheres, que carregavam a própria essência de um legado de lutas e superações, chamaram sua atenção. Inicialmente, um preconceito silencioso surgiu dentro dele. Como poderia um homem simples como ele, vindo do interior, se conectar com pessoas tão diferentes? Mas a curiosidade venceu a resistência e, aos poucos, começou a ouvir suas histórias. Cada relato era uma lição. Como lidaram com a dor, como conseguiram se reerguer após as perdas. Uma senhora, com o olhar profundo e caloroso, compartilhou sobre a morte de seu marido. As palavras tocaram Pedro de maneira intensa, trazendo à tona lembranças amargas da esposa que perdera quando a esperança parecia estar ao alcance. Era como se elas, aquelas viúvas apaches, estivessem ali para mostrar-lhe que, apesar das dores, era possível encontrar força no recomeço. A conexão começou a florescer, trazendo uma luz inesperada aos dias sombrios de Pedro. Mas o tempo não parou. O Sr. Joaquim, seu mentor querido, adoeceu, e com isso veio o peso da responsabilidade. Com o coração em conflito, Pedro se questionava. Seguir a tradição que sempre lhe foi imposta ou abrir-se para essa nova amizade que trazia cores à sua vida? Precisava se decidir, e rapidamente. Naquele ápice de incerteza, a chuva se aproximou como uma tempestade prestes a desabar. No entanto, as viúvas apaches estavam organizando uma apresentação com suas tradições, um movimento que visava angariar fundos. Uma ideia ousada iluminou a mente de Pedro, instigando uma onda de coragem que ele não sentia há muito tempo. Ele poderia unir forças com elas. Afinal, elas mostraram que a verdadeira força reside em aprender uns com os outros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto ele subia ao improvisado palco, seu coração disparava. A verdadeira força não está em lutar sozinho, mas em aprender uns com os outros e fortalecer laços. Ele proclamou, observando as reações da plateia que se aproximava, intrigada pela conexão que ele estava formando. Mas o rastro de desaprovação de seus parentes permanecia à espreita, prontos para fazer sombra aos seus novos sonhos. E agora Pedro se pergunta: será que ele conseguirá encontrar aceitação em sua própria família enquanto busca uma nova identidade e união com as viúvas apaches? A sala se enche de sussurros e olhares surpresos, e a tensão no ar é palpável. O que o futuro reserva para ele e sua fazenda, agora entrelaçada com uma nova cultura? O som de palmas e risadas começou a se misturar com a música vibrante que saía de um pequeno grupo de tocadores apache. A energia aumentava e a plateia se aglomerava. Pedro sentia o coração pulsar forte, não só pela adrenalina, mas pela emoção de saber que ali estava, vivendo uma experiência que poderia mudar tudo. As 12 viúvas dançavam com um entusiasmo contagiante, cada movimento repleto de tradição. Estrondos de tambores reverberavam em seu peito, e a emoção se espalhava pelo ar como uma chuva suave de esperança. Enquanto ele falava, notou que alguns dos presentes torciam o nariz.
Seus próprios parentes, com expressões de desaprovação, olhavam com desdém. Pedro respirou fundo. O dilema o consumia. De um lado, estava a tradição que o havia moldado. Do outro, uma nova família, uma nova forma de ver a vida. A energia das mulheres em cena, sua força e resiliência, aquecia sua alma. A senhora que lhe contara sobre a dor de sua perda, agora dançava com um sorrisão estampado no rosto. Detalhes a tornavam especial. Seu lenço colorido flutuava como se celebrasse a liberdade. Através dela, Pedro via um futuro próspero, onde a dor poderia ser transformada em arte e conexão. E ao olhar para a plateia, um pensamento iluminou sua mente. Talvez seguisse o caminho delas, um caminho que fosse dele também. Quando a apresentação se aproximava do fim, a velha senhora se aproximou do microfone. Com um olhar carinhoso e uma voz forte, disse: "A dor não nos define. É nela que encontramos nossa força." A sala inteira estava agora tomada por murmúrios emocionados. Cada palavra dela era como uma flecha bem pontuada, atingindo não apenas Pedro, mas todos ali, fazendo reverberar experiências e lutas compartilhadas. No entanto, em meio àquela onda de conscientização e união, uma figura familiar se destacou. Seu irmão, Carlos, estava na primeira fila, os braços cruzados, desprezando todo aquele esforço. O olhar dele falava mais alto do que palavras poderiam expressar. Era a mistura de desapontamento e confusão, como se estivesse perguntando a Pedro se ele realmente acreditava naquelas mulheres para salvá-lo. Uma batalha interna se instalava entre eles, e Pedro sentiu um frio na barriga. O show chegou ao fim, e a energia na sala era palpável. As viúvas apaches estavam exaustas, mas radiantes. Pedro sabia que precisava tomar uma atitude, e rápido. Ele se dirigiu a elas com o olhar firme. "Posso ajudar? Eu quero ajudar. Vamos fazer isso juntos." As palavras brotaram do fundo do coração, trazendo consigo uma determinação que há muito não sentia. As mulheres olhavam para ele com gratidão e um sorriso, mas ao mesmo tempo as sombras de seus parentes ainda o seguiam. Isso o deixava inquieto. Como poderia unir dois mundos tão distintos? Como explicar a Carlos que a união com aquelas mulheres não era uma traição à sua família, mas sim uma chance de restaurar seu legado? "Pedro!" A voz de Carlos ecoou pela sala, interrompendo seus pensamentos. "O que você está fazendo? Não pode misturar nossas tradições com as delas." A tensão crescia, e o clima que antes era festivo começava a esfriar. Todos os olhares se voltaram para o irmão. Pedro sentiu o rosto arder. Tentou falar, mas as palavras se acumularam em sua garganta. Ele queria explicar que cada uma daquelas mulheres carregava histórias de superação dignas de respeito e admiração, que unir forças poderia trazer frutos inestimáveis. Mas antes que pudesse responder, Carlos continuou: "Você vai se envergonhar de novo." O que viria a seguir? Pedro estava preso em seus medos e em um grito silencioso por aceitação. A sala respirava expectativa e a dúvida pairava no ar. Como faria para lutar contra essa rejeição? E, principalmente, estava realmente disposto a se afastar de sua família por essas novas amizades? Pedro sentia que o tempo corria contra ele, e agora, mais do que nunca, precisava de coragem. O futuro da fazenda, seu coração e sua identidade estavam em jogo. Será que tudo o que eu estou fazendo vale a pena? O que aconteceu com a tradição? A quem realmente pertenço? A pergunta ecoou em sua mente, e um novo dilema surgia. Ao defender suas escolhas, o que ele estaria disposto a sacrificar? O clima dentro do salão estava pesado, e a tensão fazia o ar parecer eletrificado. As vozes famintas por aprovação e compreensão se misturavam em um coro de sussurros, enquanto os olhares de desaprovação de sua família pareciam cada vez mais intensos. Pedro, com o coração acelerado, encarava Carlos. Era a batalha entre dois mundos que se desenrolava diante de seus olhos. Uma parte dele queria se calar, recuar e voltar ao aconchego da tradição familiar. Mas a outra parte, a que havia se acendido naquela noite mágica, sentia a urgência de se afirmar e defender o que acreditava. "Eu não tenho vergonha." Ele finalmente desabafou, a voz ainda trêmula, mas firme. "Não há vergonha em ser parte de algo maior. Essas mulheres, elas não são apenas viúvas. Elas são força, resiliência, são a vida que brota após a dor." As palavras ecoaram na sala como um tambor ressoando em um campo aberto. O silêncio se instalou,
E muitos se voltaram para as viúvas, que observavam tudo com expressões de medo e esperança. Pedro percebeu naquele instante que não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todas aquelas mulheres e pelas histórias que carregavam. Você está se deixando levar por uma ilusão, Pedro! Carlos gritou, a frustração vazando de seu tom. Essas tradições que você quer ignorar, elas são o que nos mantém unidos. Você precisa entender que mudar isso não vai trazer nada de bom. E eu estou dizendo que não precisa ser uma troca. Podemos aprender com eles, assim como podemos manter aquilo que nos foi ensinado. Não precisa ser tudo ou nada. A energia que emanava de Pedro parecia cada vez mais contagiante. O desejo de unir famílias, e não separá-las, crescia dentro dele, como um fogo aceso que não poderia ser apagado. No fundo da sala, algumas pessoas começaram a murmurar, talvez pensando no que Pedro estava propondo. A velha senhora, que havia dançado com tanto entusiasmo, levantou os braços, pedindo calmamente silêncio. Quando todos calaram, ela se virou para ele. Você tem muita coragem, jovem. É verdade, nossos caminhos podem se cruzar. Mas precisa de paciência e compromisso. Traduzir a dor em união é uma tarefa nobre, mas desafiadora. As palavras dela facilitaram um breve momento de conexão, mas o olhar de Carlos ainda carregava a desconfiança. E se você estiver perdendo o controle? Ele retrucou, sem sair do seu canto defensivo. O que acontecerá com a nossa história? Pedro olhou para as mulheres, seguras e firmes em suas convicções. Era verdade que o caminho à frente estaria repleto de barreiras, mas naquele momento, ele sentiu-se mais forte. Mais do que as tradições que haviam moldado sua vida, aqueles legados se tornavam um espaço de crescimento. E se, lado a lado, encontrássemos um meio-termo? Ele começou a sonhar em voz alta. Podemos fazer um festival que celebre tanto nossas origens quanto a resiliência delas. Um espaço onde dançamos e nos curamos juntos. Ele olhou para os rostos ao redor, os olhos agora brilhando com novas possibilidades. O murmúrio se espalhou pela sala, e essa ideia, que parecia tão distante minutos antes, agora começou a gerir uma nova energia. Inspirado, Pedro pediu para que cada uma das viúvas contasse suas histórias. 1, 2, 3. A sala se transformava, e cada relato era como sementes lançadas na terra, germinando um futuro novo. Mas no fundo, a batalha não estava apenas no ar, mas na alma de Pedro. A necessidade de aceitação e a urgência de mudança estavam em rota de colisão, criando um crescente conflito interno. Ele sentia a pressão crescendo, e a pergunta que não queria ignorar vinha à tona novamente. Quanto estava disposto a sacrificar para fazer isso acontecer? As vozes se calavam à medida que os relatos tomavam forma, e um espaço seguro se criava para a troca de histórias e almas. Mas o que aconteceria se Carlos se opusesse mais? E se sua própria família decidisse cortar laços? O futuro estava prestes a se revelar. Mas não antes de Pedro enfrentar a verdade mais aterrorizante de todas. O que significava para ele realmente pertencer? O silêncio que se seguiu às palavras de Pedro parecia abranger toda a sala, enquanto cada rosto refletia emoções díspares. O que antes eram olhares de reprovação agora se entrelaçavam com reverência e curiosidade. As viúvas, em sua maioria maduras e marcadas pela dor, começavam a perceber que ali havia uma chance de romper as correntes do passado. Elas estavam testemunhando, em primeira mão, o nascimento de um novo capítulo, não só na vida de Pedro, mas na vida de toda a comunidade. O primeiro relato partiu de Dona Helena, uma viúva de cabelos brancos e olhos iluminados. Com a vozinha trêmula, ela narrou a perda de seu marido, um homem forte e respeitado, e como sua vida se transformou em um ato de sobrevivência. Eu aprendi a pescar e plantar. Tive que me tornar a força que ele deixou, contou, enquanto lágrimas escorriam pela face enrugada. A sala estava em silêncio, todos absorvendo suas palavras como se fossem sementes num solo fértil. Então, outras mulheres começaram a compartilhar suas histórias, cada uma mais tocante que a anterior. Dona Lúcia relatou como se dedicou a criar seus filhos sozinha, nunca deixando que a tristeza a dominasse. Seu relato reverberava a esperança, fazendo com que o coração de Pedro pulsasse com entusiasmo e determinação. Temos que lembrar que temos poder, mesmo diante da dor, ela disse, e muitos aplaudiram suas palavras, ecoando a mensagem de força que pairava no ar. Mas lá no fundo, Carlos permanecia ali, espectador cético.
Para ele, tudo aquilo ainda parecia uma ilusão. Isso é só uma fase, Pedro. Um momento de emoção que logo vai passar. Você precisa entender que viver no mundo real é diferente de alimentar sonhos. Disparou, a voz cortante como um punhal. A raiva brotou em Pedro ao ouvir aquelas palavras, mas ele respirou fundo, encarou o amigo e respondeu. Carlos, você sempre foi tão centrado na tradição que se esqueceu da necessidade de evolução. Não temos que deixá-las de lado, devemos acolhê-las. A tensão crescia novamente, assim como a expectativa no ar. O salão se tornava um campo de batalha emocional. No entanto, ao olhar para as mulheres, somadas em coragem e vulnerabilidade, Pedro sentiu uma onda de força crescente dentro de si. Estava claro que, para unir os mundos, era preciso mais do que apenas boa vontade. Era necessário um entendimento profundo das cicatrizes que cada um carregava. No entanto, um peso crescia em seu peito. Ele sabia que a resistência à mudança poderia levá-lo a perder laços que valorizava, como o de Carlos e de sua própria família. Mas o que seria mais doloroso? Viver em um mundo engessado ou lutar por algo que poderia trazer liberdade e renovação? Esses pensamentos giravam em sua mente, criando um turbilhão difícil de ignorar. Quando Pedro finalmente se levantou para falar novamente, o ambiente estava denso, quase palpável. Ele tinha que decidir se falaria com o coração ou se manteria as aparências, escolhendo um lado na briga entre tradição e transformação. Enquanto ponderava, viu um olhar perdido de Dona Helena, buscando apoio e validação. Naquele momento, entendeu que não estava apenas defendendo uma ideia, mas amplificando as vozes que há muito precisavam ser ouvidas. Estamos aqui para criar um espaço onde todos façam parte. Um festival que não apenas homenageia nossos antepassados, mas também celebra cada uma de vocês. Não podemos ter medo de reescrever nossa história. Ele falava alto agora, cada palavra advinda da profundidade de sua essência. A energia da sala mudava de novo. Mas antes que pudesse se ajeitar na certeza do seu discurso, a porta do salão se abriu de uma vez, trazendo uma lufada de ar fresco e uma nova presença. Era Sofia, uma amiga de infância, que, com os olhos cheios de lágrimas, carregava notícias que poderiam mudar tudo mais uma vez. O clima rapidamente se transformou. Todos se viraram para a entrada, prontos para ouvir o que ela tinha a dizer. O que será que Sofia trouxe? Uma nova expectativa ou um novo desafio? Sofia entrou apressada, os olhos brilhando com uma mistura de pavor e esperança. A sala, antes cheia de murmúrios de apoio, tornou-se um campo de expectativa eletrizada. Pedro sentiu seu coração acelerar à medida que ela se aproximava, e um silêncio respeitoso se instaurou, como se todos estivessem esperando pela revelação. Pedro... A voz de Sofia saiu baixa, quase um sussurro. Ela respirou fundamente, tentando domar a tempestade que se formava nas palavras que a acompanhavam. Eu preciso te contar algo sobre sua mãe. Essas palavras pesaram como chumbo. Pedro se aproximou, seu coração apertado. Mãe, pensou, um misto de saudade e incerteza voltando com força. O que aconteceu? Sofia hesitou, buscando as palavras que pareciam escorregar entre os dedos. Ela nunca se foi, Pedro. Na verdade, ela voltou há um tempo. Está em um lar para idosos, na cidade vizinha. Ela pediu para te ver. A revelação bateu como um soco no estômago. Todos os olhares se voltaram para Pedro, e as viúvas manterem-se em silêncio, surpresas, refletindo a confusão do jovem. Mas... por que ela não voltou antes? O que ela tem feito? A voz de Pedro estava carregada de dor e confusão, um misto de esperança e raiva ecoando em seu peito. Ela tinha seus motivos. E vocês dois ainda precisam de tempo, mas não se preocupe, ela nunca te esqueceu. Sofia olhou nos olhos de Pedro com sinceridade, como se suas lágrimas pudessem iluminar a verdade. Os murmúrios entre as mulheres se elevaram como ondas. Dona Helena se aproximou com as mãozinhas trêmulas, tocando Pedro no braço. Isso é uma grande oportunidade, meu filho. A vida é cheia de surpresas. Cada um de nós tem uma história, e agora a sua mãe faz parte da sua. Carlos, até então distante e cético, sentiu a gravidade da situação. Pedro, isso pode ser o que você precisa para encontrar respostas, ou para finalmente fechar um ciclo. Suas palavras trouxeram uma nova perspectiva,
mostrando que até mesmo a rigidez do amigo começava a ceder. Pedro sentiu a tensão em sua mente. A presença da mãe, que muitas vezes fora apenas uma sombra em sua memória, agora se tornava um convite. Um encontro que ele não sabia se desejava ou temia. Imagens de conversas que nunca teve, abraços que nunca foram trocados, surgiam em sua mente. E se ela não me quiser? E se tudo isso for uma ilusão? As perguntas giravam como uma tormenta, fazendo seu coração hesitar. Mas as vozes ao seu redor começaram a acalmá-lo. As histórias das viúvas, a coragem demonstrada, começaram a moldar um novo tipo de expectativa. Uma ponte entre sua história e a de sua mãe poderia se construir. Um caminho que poderia redimir não só ele, mas todas as vidas ali reunidas. Enquanto um novo alvoroço se formava, com as mulheres incentivando Pedro a tomar coragem, ele respirou fundo e decidiu. Ele olhou para Sofia, convencido de que aquele encontro poderia ser frutífero. Vamos juntos. Preciso vê-la. Precisamos falar. Não posso deixar mais essa oportunidade escapar. Sofia assentiu, a gratidão refletida em seu olhar. Mas antes que começassem a planejar a viagem, um outro olhar apareceu na porta. Desta vez, era um homem que não faz parte do grupo, uma figura alta, com um semblante sério. Suas intenções eram incertas, mas na sua presença, algo ameaçador pairava no ar. O semblante das viúvas mudou novamente. Uma tensão palpável surgiu. O que aquele homem queria? Ele seria amigo ou inimigo? A comunidade aguardava. A insegurança se misturou com a expectativa. E, no fundo, Pedro sabia que logo uma nova revelação poderia mudar tudo novamente. Pedro permaneceu paralisado, absorvendo a presença do homem que agora estava à porta. Ele tinha um ar de determinação e havia quem, entre as viúvas, lançasse olhares nervosos para ele. Era como se aquela figura sombria encenasse uma cena de um filme, onde um vilão entrava para desarticular a paz conquistada. Quem é você? Pedro se dispôs a perguntar, a voz firme, mesmo que o corpo quisesse tremer. O homem caminhou em direção a ele, cada passo ecoando como um aviso. Ele parou a poucos metros, mantendo os olhos fixos. Meu nome é Hugo, começou com uma voz rouca e carregada. E tenho assuntos a tratar com Sofia e com você, Pedro. As palavras saíram como um desafio, e a sala parou para ouvir. O ar ficou pesado. Sofia deu um passo à frente, mostrando coragem. E o que você tem a dizer, Hugo? O que acha que pode falar aqui? Hugo pareceu hesitar, como se analisasse cada uma das viúvas antes de continuar. Eu sei sobre sua mãe, e tem mais do que você imagina nesta história. Os murmúrios aumentaram de novo, desta vez lembrando os sons da agitação daquelas mulheres em outro tempo, quando a dor as unia em velórios. Pedro se sentiu um nó na garganta. O que você sabe? Indagou, agora segurando a mão de Sofia. Ela olhou para ele, como se o apoio fosse a âncora que ele precisava. Ela não está apenas no lar, tem seus motivos, é verdade, mas não é o que parece. Há algo mais envolvido. Algo que pode colocar sua vida em risco. Hugo olhou em volta, como se temesse estar sendo ouvido. O tom murmurante de sua voz transformava cada palavra em uma farpa, espetando o coração de Pedro. Risco? Do que exatamente você está falando? Pedro não queria acreditar naquele desespero em potencial, mas a inquietação invadia seu peito. O que sei é que sua mãe fez acordos. Decidiu se afastar para proteger algo, ou alguém. O que você vai descobrir pode mudar tudo, Pedro. A intensidade da situação fez as mulheres trocarem olhares aflitos, algumas demonstrando solidariedade, outras confusão. Dona Helena, com o olhar profundo e sereno, adiantou-se. Hugo, isso não é hora de jogar com os sentimentos de uma criança. Ele precisa saber a verdade, não pedaços. Sua voz clara se destacava em meio ao caos, trazendo um certo poder às suas palavras. O homem concordou lentamente, mas continuou em um tom direto. A verdade é que há pessoas que não querem que ele encontre sua mãe. E se você não tiver cuidado, você pode acabar muito mais machucado do que já está. Pedro se sentiu como se tivesse caído em um abismo. Ele queria ver a mãe, desejava aquele encontro. Mas agora, um peso de incerteza embrulhava seu estômago. E o que eu posso fazer? Indagou, tentando ser forte, a voz esmorecendo no final. Você precisa ir ao lar e estar preparado, garoto. Encontrar sua mãe hoje pode ser a chave,
mas não será fácil. E você não pode ir sozinho. Os olhos de Hugo brilharam com uma determinação estranha, como se ele estivesse pronto para ajudar de alguma forma. As mulheres começaram a murmurar entre si enquanto a tensão palpável tomava conta do ambiente. Pedro sentiu a necessidade de agir, de tomar a frente, mas a insegurança o fazia hesitar. Será que conseguiria encarar o passado e encontrar a mãe? Ele sabia que o que estava por vir poderia ser muito mais do que uma simples conversa. Com um suspiro pesado, ele encarou Hugo. Certo, eu vou, mas não sei se estou preparado para o que me aguarda. Sussurrou, a dúvida se misturando à determinação. O olhar de Hugo se suavizou por um momento, mas logo se endureceu novamente. Prepare-se, então. Tempo é tudo o que você não tem. E assim, a expectativa tomada por uma nova camada de mistério pairou no ar, enquanto Pedro começava a se perguntar se o destino o levaria para a redenção ou para um novo tipo de dor. Ele queria saber o que seus instintos não diziam, mas ao outro lado da estrada, a porta para sua verdade aguardava, trancada e misteriosa. E a revelação que estava por vir prometia desenterrar segredos que ele nunca esperou descobrir sobre sua mãe e sobre si mesmo. Pedro respirou fundo, sentindo a pressão no peito aumentar. A sala, antes familiar, parecia agora um espaço carregado de sombras. As olheiras das mulheres refletiam a ansiedade, e ele sabia que estava prestes a embarcar em algo muito maior do que sua busca pessoal. Olhando para Sofia, ele viu um misto de coragem e preocupação nos olhos dela. Precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas por ela e por tudo que estava em jogo. Vamos, disse Hugo, rompendo o silêncio nervoso. Precisamos ir agora. É melhor que ninguém nos veja saindo. Pedro sentiu um frio na barriga. O lar, onde sua mãe estava, era uma desconhecida, e a única conexão que ele tinha com ela parecia carregar um peso imenso. Cada passo em direção à porta foi como atravessar uma ponte que não tinha a certeza de que suportaria seu peso. Ele trocou um rápido olhar com as viúvas que o observavam, algumas desejando sorte e outras com um brilho de medo nos olhos. Ao chegarem ao lado de fora, o mundo parecia vibrar em um ritmo diferente. O vento soprava entre as árvores e os pássaros cantavam suavemente, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Pedro se virou para Hugo. Você está certo sobre tudo isso? O que exatamente vamos encontrar? Só posso te dizer que você precisa ter cuidado, Hugo respondeu, seu tom grave retornando. Não subestime o que está em jogo. Sua mãe pode ter razões para se esconder, mas também pode haver coisas que você não está preparado para ouvir. Pedro assentiu, a mente borbulhando de perguntas. A verdade seria uma espada de dois gumes. Ele queria entender por que sua mãe havia tomado decisões tão drásticas, mas, ao mesmo tempo, temia o que essas respostas poderiam significar para o futuro. A viagem parecia interminável. Cada curva na estrada gerava mais ansiedade e expectativa. Pedro tinha a sensação de que o tempo se arrastava, enquanto sua mente se perdia nas lembranças da mãe. Ele se lembrou de quando era criança, das histórias que ela contava para fazê-lo dormir e dos abraços que eram sua fortaleza em tempos de tristeza. E agora, com um nó na garganta, cada lembrança se tornava um peso ainda maior. Estamos quase lá, disse Hugo quebrando o silêncio. O olhar firme dele deixou claro que esta jornada não era meramente física. Era um teste para a alma de Pedro. O lar surgiu como um fantasma diante deles, um edifício que parecia envolto em mistério. As janelas escuras refletiam o céu nublado, e o ar estava quase pesado com a expectativa. Pedro hesitou, a mão parando em frente à porta. E se ela não quiser me ver? A voz dele mal era um sussurro. Hugo colocou uma mão reconfortante no ombro de Pedro. Você precisa acreditar que é capaz de enfrentar isso. Sua mãe não é a única que tem segredos. Às vezes, as verdades mais importantes nos libertam. Aquelas palavras ecoaram na mente de Pedro enquanto ele apertava a maçaneta. Seu coração pulsava forte, como se quisesse sair pela boca. Ele estava prestes a abrir uma porta que poderia mudar tudo. A incerteza o envolvia como um manto pesado, mas uma luz de coragem começou a brilhar dentro dele. Com um movimento firme, Pedro empurrou a porta e cruzou o limiar. Os aromas do lar o envolveram, e ele se viu imediatamente diante de uma sala que parecia ter parado no tempo. As paredes carregavam ecos do passado, e em uma cadeira ao fundo, uma figura familiar se destacava. Sofia, fique perto de mim, disse ele antes de dar um passo à frente.
Os olhos dele se encontraram com os dela, e naquele instante, enquanto o tempo parecia congelar, ele percebeu que havia algo mais, algo esmagadoramente importante que ainda precisava ser desvendado. O que mais estaria escondido naquele lugar? O que mais ele estaria prestes a descobrir? Não apenas sobre sua mãe, mas sobre o seu próprio lugar no mundo. E assim, Pedro ficou parado, à beira de uma revelação que poderia mudar o curso de suas vidas. Pedro respirou fundo, tentando encontrar forças para dar mais um passo. O ambiente ao redor parecia envolvê-lo em uma espiral de emoções. Ele se fixou na figura sentada na cadeira, sua mãe, tão estranha e familiar ao mesmo tempo. Os cabelos grisalhos refletores das luzes suaves do cômodo, e sua expressão parecia cansada, como se tivesse carregado o peso do mundo. Sofia, ao seu lado, apertou a mão dele com confiança, e isso o trouxe de volta ao presente. Você consegue, Pedro, murmurou, como se estivesse lendo seus pensamentos. A mulher na cadeira levantou os olhos, e Pedro sentiu seu coração disparar. Era como se a intensidade naquele olhar contivesse todas as respostas que ele havia procurado durante anos, mas, ao mesmo tempo, instalações amargas de dor e arrependimento. Pedro, sua mãe começou, a voz trêmula, mas gentil. Eu não esperava que você voltasse. Ele sentiu um nó na garganta, mas suas palavras saíram com um tremor de determinação. Eu precisava entender. Por que você se afastou de mim? No fundo da sala, um silêncio pesado se instalou. A luz filtrada pela janela parecia ressoar com a tensão entre eles. A mulher, com a expressão marcada pela culpa, finalmente respirou com dificuldade. Havia razões que eu pensei que protegeriam você. Proteger? A palavra saiu de Pedro como um grito abafado. Você só me deixou perdido! Como você pôde me deixar sem respostas? Os olhos da mãe se encheram de lágrimas, e Pedro notou como a fragilidade dela era igual à sua própria dor. Cada dia sem você foi uma tortura, ela confessou, a voz quase um sussurro. Mas eu tinha que te manter longe. Eu não queria que você fosse arrastado para algo maior, algo que eu não conseguia enfrentar. Pedro sentiu-se dividido. Ele queria saber mais sobre esse algo que pairava entre eles, mas ao mesmo tempo uma febre de desgosto o consumia. A verdade vai doer, não vai? O que você escondeu de mim? Ela virou a cabeça, olhando para a janela em busca de alguma resposta que não estava ali. O peso daquela revelação pairava, quase palpável, no ar carregado. Sofia deu um passo à frente, chamando-a de atenção da mulher. Se existe algo que queremos saber, é a verdade. Só assim podemos encarar o que nos aguarda. A mãe de Pedro permaneceu em silêncio por um momento, e a atmosfera parecia elétrica, como uma tempestade prestes a se formar. Finalmente ela olhou nos olhos do filho com uma gravidade que o fez hesitar. Então você vai ouvir, disse ela, e Pedro alinhou seu corpo preparando-se para o que viria. Pedro sentiu que cada palavra seguinte poderia mudar tudo. Havia um segredo que poderia nos destruir, mas também poderia libertar. Enquanto ela falava, ele percebeu que cada parte daquela história envolvia não apenas sua mãe, mas também ele. As reviravoltas eram mais profundas do que imaginava, e ele não estava mais tão seguro de como se sentir em relação a isso. A revelação começava a moldar uma nova perspectiva. O tempo parecia se esticar, e a tensão que estava acumulando há anos agora se manifestava em um turbilhão dentro dele. O que você está dizendo? Perguntou Pedro, sua voz embargada por necessidade. Tem a ver com minha escolha de vida, uma decisão que eu tomei para proteger você e sua felicidade. Os olhos de Pedro arderam com perguntas, mas o que ele não esperava era o que vinha a seguir. Algo que poderia não apenas esclarecer o passado, mas também abrir portas para um futuro que ele nunca havia sonhado. E naquele exato momento, com a vida e os segredos prestes a serem revelados, ele já sabia. O caminho para frente seria mais difícil do que qualquer coisa que ele havia enfrentado até agora. Uma nova luta estava apenas começando. Pedro, disse ela, com a voz tão tensa quanto sua visão. Você precisa ouvir até o fim, e estar preparado para tudo. A mulher respirou fundo, tentando reunir coragem para prosseguir. Os traços do rosto dela, que até então pareciam ser apenas marcas do tempo, agora carregavam a complexidade de uma vida inteira vivida em secretismo. A tensão na sala era quase palpável enquanto ela buscava as palavras certas. Quando eu decidi me afastar, foi por você. Havia coisas que eu não podia contar, coisas sobre seu pai e sobre as escolhas que fiz.
ele estava envolvido em algo muito mais perigoso do que você pode imaginar. Pedro sentiu um frio na espinha. Seu pai nunca havia sido uma figura presente, mas agora, a ideia de que ele tivesse secretos obscuros atava um novo peso ao seu coração. Perigoso como? Sua voz mal foi mais que um sussurro. Ele fez parte de uma organização, coisas que eu não posso explicar agora. Queria te manter fora disso, fugindo de olhares curiosos e de um destino que eu já sabia que não seria fácil. Sofia observava, sem deixar de apertar a mão de Pedro, sentindo a necessidade de resistência em meio ao turbilhão de emoções. Mas isso não justifica a sua ausência, mãe. Eu cresci sem saber quem era, sem entender por que você me deixou. A mãe de Pedro assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, e foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu esperava que, longe de tudo isso, eu pudesse dar a você uma chance de ser feliz, uma vida comum, como eu sempre sonhei. Pedro lutava para processar aquela avalanche de informações. Ele queria entender, mas a dor da rejeição e da ausência ainda ecoava em sua alma. E se eu quisesse entender tudo isso agora? E se esse segredo que você me escondeu fosse a peça que falta em minha vida? Eu não posso simplesmente abrir as portas do passado. Ela hesitou. Então olhou nos olhos do filho com uma sinceridade que o cortou como uma faca. Mas em um sentido, eu já fiz isso ao te trazer até aqui. A verdade pode ser dolorosa, mas também pode te libertar. As palavras dela pairaram no ar, como uma sombra projetada por uma luz intensa. Pedro sentiu o poder da escolha diante dele. Então me diga. Quero saber tudo. Mesmo que doa. Ela se arrumou na cadeira, enxugando as lágrimas. Seu pai... Ele não era quem você imagina. Ele se meteu em negócios que o levaram a decisões extremas. Quando ele descobriu que você estava a caminho, sua vida tomou um rumo sem volta. Ele fez escolhas que mudaram tudo, e por isso eu saí. Pedro piscou, tentando absorver as revelações. Um turbilhão de emoções o invadia. Medo, raiva, curiosidade, até mesmo um fio de esperança. Então é verdade? Ele fez algo que nos colocou em perigo? Mais do que isso. E não só a nós. Sua mãe inclinou-se à frente como se preparasse Pedro para o que viria a seguir. Esse é apenas um pedaço de uma história muito maior. Uma história que envolve pessoas que você nem imagina. E não é apenas sobre nós. Os olhos de Sofia brilhavam, mas ela mantinha um silêncio respeitoso. Pedro sentiu-se engolido pela gravidade do momento. Sobre quem mais estamos falando? A mulher hesitou novamente, e Pedro percebeu que estava prestes a atravessar um limiar desconhecido. Existem outras pessoas que conhecem a verdade. E eu fui forçada a esconder você de tudo isso para que pudesse ter uma chance de viver. Você deve saber que as consequências de descobrir a verdade podem ser perigosas. Pedro olhou para Sofia, que agora segurava sua mão com firmeza. Ele não sabia se tinha coragem para enfrentar o que estava por vir, mas também entendeu que não podia retroceder. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e ao mesmo tempo em que se sentia perdido, havia também uma chama de determinação crescendo dentro dele. Estou pronto, diga tudo, declarou ele, com resoluta certeza na voz. E foi nesse instante que as sombras do passado começaram a ser iluminadas. Mas enquanto sua mãe se preparava para se abrir completamente, um barulho repentino no corredor os fez congelar. Um estepe, um chamado distante, a sensação de que algo estava prestes a mudar drasticamente novamente. Pedro, não podemos falar aqui, disse sua mãe, o pânico visível em sua expressão. E naquele momento, uma nova realidade se impunha sobre eles. Se aquele era o dia em que ele finalmente entenderia tudo, algo estava prestes a ameaçar essa revelação. O que mais estava à espreita naquela casa e o que a verdade poderia custar? Pedro sentiu seu coração disparar. O som que vinha do corredor era como um alerta, e o olhar de sua mãe transmitia pânico. Ele não tinha certeza do que estava prestes a acontecer, mas uma urgência tomou conta dele. O que foi isso? Perguntou, sua voz carregada de ansiedade. Preciso que você confie em mim. Ela respondeu rapidamente, envolvendo a mão dele com a intensidade que só uma mãe poderia exprimir. Nós precisamos sair daqui. Agora. Sofia, perceptiva como sempre, interveio, tentando ajudar. O que está acontecendo? Precisamos de um plano.
Enquanto o barulho se aproximava, uma sombra passou pela porta. Pedro sentiu seu estômago revirar. Nunca havia sentido tanta incerteza em sua vida. O que mais ele estava prestes a descobrir? Seu pai, sua mãe, tudo parecia um quebra-cabeça que não encaixava. Eu vou abrir a porta, disse Hugo com voz firme. Precisamos ver quem ou o que está lá. Pedro sentiu um impulso de recuar, mas a necessidade de saber a verdade superou o medo. Ele assentiu e Hugo abriu a porta com cautela. Um homem de aparência austera entrou no quarto. Seus olhos sombrios pareciam pesar sobre cada um dos presentes. Estão todos aqui, ele disse em um tom que misturava superioridade com ameaça. Tempo de brincadeiras acabou. A tensão crescia, e Pedro se sentiu cada vez mais encurralado. A realidade que conhecia estava se desmoronando. Quem é você? Perguntou Pedro, tentando manter a voz firme. O que você precisa entender, garoto, é que há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Você e sua mãe fugiram de um problema que não era simples. A afirmação ressoou pela sala como uma bomba. O que você quer de nós? Sofia disse, colocando-se à frente de Pedro, como se pudesse protegê-lo de uma verdade desconfortável. Se você quer descobrir o que realmente está acontecendo, precisa parar de andar em círculos. Essa não é apenas uma questão de família. É uma rede maior que está enredada com você. Pedro percebeu que não estava mais lidando apenas com seus dilemas internos, mas com uma teia de segredos que carregava consequências. E o que eu deveria fazer agora? Indagou, sentindo a pressão aumentar. Escute seu coração. A mãe de Pedro falou, sua voz mais forte. Estamos em perigo, mas somos mais fortes juntos. Precisamos de um plano. O homem deu um passo à frente, como se o confronto já estivesse decidido. Vocês não têm ideia do que enfrentam, mas é sua escolha. Você pode ficar aqui e descobrir tudo, ou pode voltar para sua vida e ignorar o que está à sua frente. A decisão é entre saber e viver com a incerteza, ou viver sem resposta e proteger o que você ama. Pedro sentiu que a vida estava dando um giro em alta velocidade. No entanto, em meio ao caos, havia uma clareza crescendo dentro dele. A dor e a traição não poderiam ser em vão. Ele precisava saber a verdade, mas não ia permitir que nada disso o separasse de sua nova família. Eu quero saber, mas com uma condição, falou Pedro, a coragem ressurgindo. Não vou abrir mão de ninguém. Se houver um jeito de mudar isso, vamos juntos. A atmosfera na sala parecia eletrificada. A mãe de Pedro sorriu, aliviada com a decisão do filho. As viúvas apaches, cujos rostos refletiam uma mistura de medo e esperança, se aproximaram, unindo-se a eles como um único grupo. O homem observou a união formidável diante dele e pareceu hesitar. Desconhecem o que estão se metendo, ele disse, mas agora havia incerteza em sua voz. E você não sabe a força que temos juntos, disse Dona Helena impetuosa. Vamos enfrentar isso e vencer. Pedro sentiu uma onda de entusiasmo percorrer seu corpo. Todos estavam ao seu lado. Ele tinha que acreditar que poderiam superar qualquer desafio. A verdade finalmente estava prestes a ser revelada, e ele se recusara a ser apenas uma peça passiva nessa história. Então vamos descobrir a verdade. Juntos. Pedro proclamou, sua voz firme. A determinação em seus olhos refletia uma luta que não apenas mudaria seu destino, mas que uniria todos em busca de um significado. Antes que qualquer um pudesse responder, um profundo silêncio tomou conta da sala. O homem diante deles parecia agora considerar a força do que acabara de ver. Se é assim que quer fazer, então a verdade virá, mas estará aberta a consequências. Você está disposto a arcar com isso? Estou pronto! Exclamou Pedro, sentindo-se mais forte do que nunca. Ele olhou para a mãe, para Sofia e suas novas amigas viúvas apaches e sorriu. Preparem-se. A verdade bate à porta. E talvez, na dor, encontremos nossa força, disse o homem, antes de dar um passo atrás, se retirando, mas não sem deixar uma aura de mistério no ar. O que estava por vir seria intenso e revelador. Pedro estava prestes a desenterrar a verdade que moldaria não apenas sua vida, mas os destinos entrelaçados de pessoas que, mesmo diferentes, se uniriam em um destino mais grandioso. Enquanto as sombras se afastavam, Pedro se sentiu como se estivesse prestes a entrar em um novo capítulo. A batalha agora não era apenas contra o desconhecido, mas pela união dos que lutariam para reescrever suas histórias. A vida seguia seu curso, e com isso,
Pedro estava mais do que pronto. Ele estava determinado a fazer valer a pena. As verdadeiras conexões surgiam da dor, e com isso, ele sabia que era sua hora de brilhar. E o futuro, por mais incerto que fosse, estava repleto de promessas a serem cumpridas, uma nova esperança despertando a cada passo dado. Esse capítulo estava chegando ao fim, mas a história estava apenas começando. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajuda muito. E comente suas reações e teorias sobre este final. Queremos saber a sua opinião. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem da importância de apoiar o canal.